O Pentateuco e até mesmo o livro de Josué são frutos do exílio e pós-exílio entre 500 e 400 a.C. Nunca acreditei, jamais vou acreditar nisso, certo? E tem muitas, eu tenho muitas, são centenas de livros desse porte que acho que jamais vão ser traduzidos. Lamentavelmente, professor Rony, professor Samuel, é triste saber que tem muitos livros de egiptólogos, dimensões futuras. Eu tenho um ali de quase 500 páginas, professor Rony, veracidando a terminologia hebraica do Gênesis e de Josué, do período egípcio, o tipo de egípcio daquela época, comprovando, não é 99 pontos, não, 100% do termo usado. Foi feita em Israel uma pesquisa foi feita uma pesquisa de computador, professores que estão aqui, do Pentateuco, foram catalogados 20 mil palavras, professor Rony, para testar se foi fruto de um autor, dois, três, ou quatro, ou cinco. E foi constatado que o Pentateuco é de 82% de uma única pessoa. 82% de precisão de que o redator ali foi uma única pessoa e, claro, depois outros copistas colocaram alguma outra coisa a mais, por isso que é 82% de uma única pessoa. O estilo literário, a forma de utilizar os verbos, as preposições, a morfologia do hebraico, certo? Eu estou falando isso com base científica, não é especulação nem revelação além do alcance não, viu? Olho de Tandera não. Não há evidência do povo conhecido por Israel em nenhum nome do povo escrito em nenhum lugar do Egito entre 1400 e 1200 a.C. Isso é os críticos, viu, que falam. Não existe nenhuma comprovação. E quando achar? Aí a gente muda o nosso discurso. Aí a gente cria outra especulação, né? Aí não há evidência de que eles soubessem ler ou muito menos escrever. Eu mostrei agora e provei que não. E agora, José? Esse factoide especulativo ficará como verdade? Porque durante muito tempo se achou isso. Só que, como eu disse, irmãos, muitas descobertas em 2019 não estão em à tona ainda. Então, daqui a 10, 20 ou 30 anos, ou 40, ninguém sabe, vai vir para a comunidade. Talvez, se a gente estiver vivo ainda, ou se não formos arrebatados, vão descobrir muita coisa que a gente acreditava fielmente que era verdade. Eu queria que vocês escutassem esse videozinho aqui. O camarada foi lá no Egito ver se tinha alguma comprovação histórica, arqueológica da evidência de Israel no Egito. E eu falei anteriormente que a literatura egípcia, todo inimigo, toda pessoa que fosse inimiga, eles destruíam o nome das pessoas. Então, tipo, se Poção fosse inimiga de Pesqueira aqui próximo, eles destruíam esse nome para ninguém nunca mais saber nas próximas gerações. Isso era uma questão literária, certo? E isso era estranho. Mas isso é a cultura deles. Ao invés de registrar que houve pessoas, não, então... E depois foi encontrado nessa bichinha linda aqui, ó. A maioria dos especialistas concorda que a história de Moisés e dos israelitas aconteceu no tempo de Ramsés II, o maior de todos os faraós. Ele chegou ao auge do poder por volta de 1250 a.C. Então, isso nos dá uma data precisa. É um começo, mas há um problema. A Bíblia nos diz que havia israelitas no Egito há gerações, mas nunca foi encontrado nenhum registro deles. Cidade do Cairo, Egito. Mas me disseram que é uma pista irresistível. Para rastreá-lo, vou a um dos maiores museus do mundo, Museu Egípcio Cairo. Uau. A resposta que procuro pode estar escondida aqui, entre essas paredes. Parece um grande almoxerifado de antiguidades. Esse lugar é incrível. Estou aqui para conhecer Meredith Brent, uma arqueóloga que trabalha no Cairo. Existe alguma coisa nos registros egípcios que descreva a presença de israelitas? Tem uma coisa que eu gostaria de mostrar e que fica bem aqui nesse canto. É uma estrela. Tem uma coisa aqui atrás que é muito interessante. Uma pista vital, mas escondida nas sombras. Se olharmos aqui,
Essa é a estrela da vitória de Merneptah. Está linda. Sim, é incrível. Esse é Merneptah, o cara no meio. Ele é filho de Ramsés II. O Ramsés o Grande. O Ramsés, o grande, sim, Ah, filho dele. E ele governava em 1200 a.C. Mas o que é realmente impressionante está aqui. Essa parte parece que perdeu um pouco a cor. É a parte em que as pessoas mais tocaram. Então, o que temos? Essas duas folhas de junco, um Y. Essa coisa comprida com duas linhas é uma corda, é um S. Isso é uma buca, é uma R. Um junco só é um I. Então você tem um abutre, é um A. Então tem outro R. Os antigos egípcios não tinham L na língua, então quando escreviam palavras estrangeiras que tinham LS, eles usavam R. Isso significa Israel. Então isso aí diz Israel. Israel. Essa é a primeira e única menção da palavra Israel em um antigo texto egípcio. É só incrível. Vinda do filho de Ramsés II, uma história encravada em pedra que descreve a vitória sobre um povo chamado Israel. Mas é só o que existe. Os israelitas são o centro da nossa história. Então, por que há uma única menção a Israel em todo o registro egípcio? Talvez o problema esteja no nome. E se os israelitas fossem chamados de outra maneira? Roll took Mahoney to see the replica of a monument erected just a few years after Ramesses' death by his son, Merneptah. It's important because it shows that Ramesses could not be the pharaoh of the Exodus, because in his time, Israel was already a nation, established in the land of Canaan. So this is the famous Merneptah stele, or what we call the Israel stele. And it actually belongs to the king Merneptah there at the top. You can see him facing the god Ammon. And he lists in a poetic form all the different conquered nations and nations that are at peace. But right at the bottom, we have three crucial lines, because this is where we find a link to the Nile. Let's read it down, okay? We have two reeds. That's the sound E or E, okay? Then a bolt which is S, an R, an Alf, an E, an A, and an L. Israel. 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 This is the only time that we see this name in the Egyptian monument. After the name Israel, it is two fricassees, two seated figures about one and a man, and three strokes in the these three strokes in the plural. So it means the people or nation of Israel. And then this is the interesting bit. It says, Fekti bin Paret. Israel is laid waste, his seed is no more. What does it mean? No, it's a sort of poetical way of saying they've been overcome, defeated. All these phrases here about like that, it's a poetical phrase that they're doing. How significant is this then to the story of the Exodus? Well, for me it's very important, because if we're talking about Ramesses II and Merneptah being at the time of the Exodus and Moses and Joshua, this just doesn't fit the pattern. It's not chariots wandering around the Sinai, lost in the desert, or during the wandering days of Moses and Joshua. There seems to be a political entity. This monument doesn't fit the idea of Ramesses being the pharaoh of the Exodus because it was written shortly after his death, and it recognizes Israel already existing in Canaan as one of the significant powers of the day. And that shouldn't be. Because the Bible says that the Israelites did not even begin to conquer Canaan until 40 years after the Exodus. So Ramesses could not have been the pharaoh who let the Israelites go. Then Mahoney got a lead about another inscription. Charles Haley brought him to see his colleague, historian Clyde Billington, who has extensively researched this newly discovered find. Besides the Merneptah stele, there's another reference to Israel. It's called the Berlin Pedestal. It's in the State Museum in Berlin, Germany. And this is something that's just now being studied and discussed by scholars. On the base of this Egyptian statue, they showed Mahoney name rings, each representing an enemy defeated by Pharaoh in the region of Canaan.
So these have been captured people realize that pharaohs all the time exaggerate to say the very least. So is he bragging? He's bragging. Okay, he's bragging. He's saying I conquered these people, I control these people. This is the one that's caused all the excitement because, again, a bound enemy. So I'm telling you that these people are enemies of the Egyptians. And they're named down here that while it's partially broken away, has been reconstructed, and it's the name Israel. And this dates to around 1360. This makes the late date of the Exodus an impossibility. This is 100 years earlier. This is very crucial evidence we see here. This name demonstrates that Israel had already left Egypt and was in Canaan as Egypt's enemy a century before the Ramesses Exodus. So obviously, Ramesses could not have been the Pharaoh of the Exodus. A única evidência histórica que o nome Israel no Egito, e todo professor de teologia, de arqueologia, de história deveria saber disso. E mais ainda, quando foram perguntados a Israel Frankenstein no livro dele, numa palestra, simplesmente ele se negou a falar qualquer coisa. Por quê? Por que será, né? Por quê? Por que será? Será que colocaram isso aí nessa coisa de 1.300 anos atrás? Não. A evidência histórica de que Israel esteve no Egito. Glória a Deus. Que essa verdade não fique só para nós. Em 2019, a partir de 2019, muita coisa aconteceu. Aqui tem outro relato de o maior perito hoje de egiptologia do mundo, do planeta Terra, encontrou a descrição da Arca de Noé em 1750 a.C. Uma tabuleta de argila com caracteres cuneiformes que cerca de 3.800 anos atrás, certo? Aqui, ó, bem bonitinho. Ele passaram-se 20 anos, professor Rony, professor Samuel, para traduzir isso aí. 20 anos de estudo milimétrico, linguístico, para entender essa expressão cuneiforme ali, mostrando a descrição de Noa. Quem é Noa? A gente sabe que é Noé, né? E, por fim, no capítulo 1, há 35 ocorrências do nome Elohim, no hebraico, do Gênesis capítulo 1. E no capítulo 2, há 3 ocorrências desse mesmo termo, e 18 ocorrências com a combinação dos termos Yod Hei Vav Hei com a Elohim, usado em conjunto para quê? O capítulo 2, de fato, é como falaram os peritos como Jean Astruc ou Julio Wellhausen, eles deixaram de falar uma coisinha, professores que estão aqui. Eles deixaram de falar uma coisa fundamental. O quê? Vamos ver? As diferenças narrativas. Ao analisar cuidadosamente o Antigo Testamento, podemos notar que a palavra Senhor é utilizada de 2 formas distintas. Uma hora Senhor só com a primeira letra maiúscula e o resto minúscula, e outra hora 100% maiúscula. Qual é a distinção entre elas? Senhor é a tradução da palavra Adonai, que carrega o significado de soberano ou mestre. Essa palavra pode ser aplicada tanto para Deus como para um mestre humano normal. Por outro lado, o Senhor completo observa as letras maiúsculas em diferentes tamanhos. Isso é chamado de versal versalete. Professores aí que estão aí, quando alguém passou hebraico para vocês, instrumental, algo semelhante, falaram sobre a versal versalete do texto hebraico? Alguém aí lembra? Não? Se não, a gente prossegue. No Gênesis 2 e 4, existe essa expressão aqui, ó. O Senhor Deus é usado para quê? Se você olhar Gênesis 1, meus irmãos, tá em hebraico aí, não tá? Tá. Você vai ver o nome Elohim aí. A proposta da hipótese documental é dizer que no Gênesis 1 só foi usado uma expressão e no 2 outra expressão. Só que isso não talvez seja 40% verdade, ou 30%, de 40% a 30%. Por quê? Aqui você não vê nenhum nome de Adonai, ou o nome de Javé, não vê. Agora, quando a gente vê no capítulo 2, olha curiosamente. O capítulo 2, ele começa e vai até o verso 3 com o nome Elohim. Então, eu já vi livros aqui, eu tenho livros aqui dizendo de que o capítulo 2, ele tem somente o nome Adonai. E no capítulo 1 só tem o nome Elohim. Traduzindo, o capítulo 1 só tem Elohim, no capítulo 2 só tem o nome Jeová. Mentira. Por que mentira? Porque eu tenho um texto hebraico aqui e eu vejo a fusão, a união, mostrando sintaticamente e enfaticamente o que foi falado no capítulo 1. O capítulo 1
é uma forma literária egípcia da época de contar os fatos. Isso está consagrado na literatura egípcia, professor Rony, professor Samuel. A literatura egípcia tem 2 relatos. Eles sempre faziam isso de forma didática. Colocava o relato primeiro com forma genérica e o segundo como se fosse dando um zoom. Inclusive eu falei recentemente para um professor de hebraico, de 25 anos de hebraico. Ele disse, olha, o capítulo 2 é um zoom, é um destaque que quem trabalha com linguística em hebraico, ele vê isso. E eu não sabia dessa parte, eu sabia da parte literária de que egípcios, Moisés foi criado na cultura egípcia. A cultura egípcia tinha 2 formas de tratar o relato da criação. Ele sempre tinha 2 modelos. O primeiro era genérico e o segundo ele era mais detalhado, ele dava um zoom, era específico. E aqui você pode ver, professor Samuel e os demais, que vocês estão vendo os 2 nomes de Deus aí, ó. Elohim, ou melhor, Yod, Hei, Vav, Hei e Elohim, tudo junto, ó. Todos juntos. Por quê? Ele está junto para enfatizar no capítulo 1 todinho. Ele está reforçando. No capítulo 2 não tem o nome do tetragrama. Quem falou em livros, faça essa correção. Bota lá nos livros. Eu tenho livros aqui que eu já fiz essa correção, professor Samuel. Capítulo 1 só tem o nome Elohim. Capítulo 2 só tem o nome do tetragrama. Por isso que são estilos diferentes. Não. Professores, com toda humildade minha aqui, procure o hebraico. Pega o hebraico e veja, comprove com você mesmo. Pega uma Bíblia hebraica e veja que o que eu estou falando aqui é real. O nome Elohim, ele pré-introduz no capítulo 2. E depois ele começa a desenvolver, mostrar quem é esse Elohim. Elohim é o Deus genérico para todos os povos e nações do mundo. Mas para o povo de Deus, o único Deus é Yahvé, Yod, Hei, Vav, Hei. Por isso que ele colocou junto. E você não encontra nenhuma forma contrária a isso. Certo? E aí, tem outras coisas para falar mais, mas eu encerro as minhas palavras aqui. Maravilha, professor. Mas é muito conhecimento para pouco tempo, né? Mas foi Desculpa, top, muito top. eu tenho uma mania de pedir desculpa, mas eu vou pedir desculpa do perdão à prolixidade, foi um afunilamento, tinha muito mais coisa para falar, mas como é muita informação, eu quis trazer com exclusividade para vocês, né? O outro lado, os outros lados da moeda, né? Professor Samuel, professor Rony, e é importante que a gente tá aqui, não é obrigado você a acreditar no que eu falo, no que eu trago para vocês, pesquisem, analisem o que foi falado, é só isso. Maravilha, Rony. Obrigado por fazer essa ponte, né? Antes de o Rony entrar ali, ele falou que você é o responsável por esse ato, né? Então, o professor Marcos é um professor que... e assim como o professor Rony também é nosso queridão, malvadão. Aqui para tirar atenção, que é muita coisa na mente. Mas ficamos maravilhados mesmo com essa aula.